Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Edna, sou professora de História da Extensão de Várzea Grande, da Escola Maria Júlia. Eu tô aqui para gravar um pouquinho, para falar um pouquinho sobre dois conteúdos que cairão na avaliação de primeiro ano, do primeiro período, que é a construção da história. Vou estar falando sobre as fontes históricas e vou estar falando também sobre os primeiros passos da humanidade, que é a era do Paleolítico, da pedra lascada, do Neolítico, da pedra polida e da Idade dos Metais, E aqui eu quero falar um pouquinho sobre as fontes históricas. As fontes históricas são o quê? São os recursos, escritos, que fornecem informações, sobre o passado. E elas podem ser divididas em quê? Elas podem ser divididas em duas: as fontes materiais e as fontes imateriais. As fontes materiais podem ser livros, documentos. Os imateriais podem ser festas, danças, relatos orais, as línguas, Tudo isso compõe as fontes imateriais. E essas fontes elas podem ser encontradas nos museus, E esse conjunto de material e imaterial, elas formam o quê? O patrimônio cultural de um povo, E a Unesco, que é a Organização Nacional para a Educação, para a Ciência e a Cultura, elas trabalham juntamente com os governos mundiais, de todo o mundo, na identificação e na preservação desses patrimônios, E juntamente com a Unesco trabalha quem? O IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, Artístico e Nacional, que trabalha também nessa área da conservação, E o que é o tombamento? O IPHAN faz esse processo de tombamento. É a iniciativa, do poder, público de conservar, de preservar esse patrimônio histórico, E na realidade, quando uma estrutura ela recebe o tombamento, ela não pode mais ser alterada a sua estrutura, não podem ser mais modificadas, E agora a história ocidental, ela é dividida em quê? Em periodização, na Idade Antiga, da Idade Média, da Idade Moderna e da Idade Contemporânea, Então é isso que eu queria falar para vocês sobre a construção da história. E os primeiros passos da humanidade, como é que surgiu, como é que foi? Então, a origem do ser humano, ela tem base na crença de que a Terra foi criada por um ser supremo, Isso que é a linha de pensamento chamada de criacionismo. Ela defende a ideia de que a Terra foi criada por Deus, que a criou na sua imagem e na sua semelhança, E por isso que eles têm essa linha de raciocínio, E em oposição ao criacionismo tem o evolucionismo, que afirma que o ser humano e os demais seres vivos, eles se originaram de um organismo simples que sofreram transformações ao longo do tempo, E tradicionalmente a história ela se divide em pré-história e história. A pré-história corresponde a antes da escrita e a história depois da escrita, E essa fase, ela é dividida, a fase da pré-história, ela é dividida em três: Paleolítico, que é a era da pedra lascada, que o Paleolítico foi o quê? Eles eram nômades, eles eram castigados, pela questão climática, eles viviam constantemente mudando de local para quê? Para a sua sobrevivência, Por quê? Porque eles viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes, para eles sobreviverem. Eles utilizavam objetos feitos de madeira, de ossos de animais e da pedra lascada, Mas aí, ao longo do tempo, eles foram se desenvolvendo e eles começaram o quê? Eles desenvolveram o fogo, Que o fogo deixou o quê? A vida dele um pouco mais fácil, Deles um pouco mais fácil. Eles começaram a cozinhar aqueles alimentos que eles tinham mais dificuldade de comer porque eram muito duros. Eles começaram a iluminar o local que eles viviam, à noite, que era escuro. Eles se defendiam de animais selvagens, Tudo isso foi o quê? Foi o que compôs o período do Paleolítico, E também na época do Paleolítico surgiu o quê? As pinturas rupestres, As pinturas rupestres eram o quê? Eram aquelas pinturas feitas nas rochas, nas cavernas. Elas poderiam ser figurativas ou não, E elas representavam o quê?
elas expressavam a comunicação entre os índios, né? Eles botavam ali o que eles caçavam durante o dia, o que eles pegavam, o que eles pescavam, né? Tudo isso era o que fazia a composição das pinturas rupestres. E o Neolítico? O que é que tinha no Neolítico? Era a era da pedra polida. Eles eram caçadores, né, coletores também de frutas, né, e eles já carregavam uma bagagem maior, mais razoável sobre a vida, né? Eles já tinham noção de quais os animais eles poderiam comer, quais as plantas eram eficazes no tratamento de doenças, né? E eles ampliaram sua intervenção na natureza. Além de caçar e coletar frutos, eles começaram a plantar, né, para sua subsistência. Eles começaram também a domesticação dos animais, né? E tudo isso contribuiu bastante para a evolução deles. E vem aí a idade dos metais, né, que é o último período da pré-história, né? Que é os instrumentos de pedra, eles foram começando a perder sua vez, né? Eles foram começando a ser substituídos por instrumentos feitos de metal, né? O primeiro metal que eles começaram a dominar foi o cobre, né? O cobre ele era mais maleável, era mais fácil de se trabalhar. E por último foi utilizado o ferro, né? Eles começaram a dominar, a trabalhar com ferro e começaram a confeccionar, né, suas ferramentas e suas armas, né? E na América houve muitas descobertas históricas, né? Entre o período de 1834 e 1844, o dinamarquês Peter Lund, ele descobriu na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, várias ossadas humanas, né? Vários fósseis, né? E no ano de 1975, eles descobriram o fóssil, né? Um crânio que eles falaram que era de uma mulher, né? Que eles até batizaram esse fóssil como Luzia, né? Era um rosto, um crânio de uma mulher que foi batizada como Luzia, né? Então era isso, gente, que eu queria falar para vocês, que eu queria deixar aqui. Espero ter ajudado, espero ter contribuído e estamos aí. Um abraço e tchau!